Olá, boa tarde a Olá, todas. bom dia a todos e Boa todas. tarde, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito brevemente, eu Bom vou dia. só apresentar muito brevemente, enfim, a metodologia que a gente aplicará. O objetivo de fazermos estes grupos mais pequenos é, sem dúvida, termos a oportunidade de escutar todas as pessoas que estão a participar no encontro. Obviamente, numa plenária com quase 200 pessoas, de facto, é mais difícil. Portanto, o objetivo é precisamente poder ouvir-vos. Portanto, eu vou fazer mais papel de moderadora do que de facilitadora, que é para não ocupar muito tempo. Mas, portanto, o mote desta nossa discussão hoje é discutir um pouco os principais elementos aqui inspirados nas áreas prioritárias da estratégia do Prado ao Prato, portanto os 6 elementos centrais, e tentar, pensando na nossa realidade, na realidade de Portugal, dos nossos territórios, que ações serão prioritárias a nível local para alcançar cada um dos diferentes objetivos que estão patentes nos planos de ação da própria estratégia do Prado ao Prato. Portanto, Nélia, eu acho que a gente consegue circular o link, não é, para o documento colaborativo, para o caso de algumas pessoas não conseguirem falar nos nossos 20 minutinhos, poderem acrescentar. O objetivo é, num documento partilhado, nós conseguirmos estipular aqui algumas destas ações prioritárias, quais é que consideramos que são prioritárias, e isto sempre em diálogo com a nossa experiência específica, com o nosso território. Portanto, quais seriam os elementos que nós gostaríamos, no final deste processo, de encaminhar ao seu secretário de Estado e que Portugal pudesse apresentar, recomendando na estratégia do campo ao prato, do Prado ao Prato, assumindo de novo este elemento central como poder local neste processo de transição para sistemas alimentares sustentáveis. Eu não estou aqui a ver. Desculpem. Ok. Portanto, a Nélia já teve o cuidado de partilhar aqui o link. Portanto, todas nós e todos nós teremos acesso ao documento colaborativo e podemos contribuir para que Nélia, que vai estar a fazer a relatoria desta sessão e depois apresentará os resultados na sessão de discussão. Eu não sei se foi muito claro a questão metodológica aqui para estes nossos 20 minutinhos, que já são menos do que isso. Alguma questão sobre processo? Não havendo questões sobre o processo, eu sugeriria que me dessem indicação pelo chat, talvez com um asterisco, porque se puserem a mão no ar, como é muita gente, eu tenho medo de não dar a palavra pela ordem cronológica que pediram a palavra. Portanto, se puderem pôr um asterisco, eu vejo o nome e passo-vos a palavra. E como disse há pouco, vou fazer mais um papel de moderadora passiva, apenas para garantir que podemos todas nós e todos nós ter voz nesta discussão. Aproveitem, por favor, para se apresentar, a primeira vez que falarem, para dizer nome e de onde vêm, para termos uma noção de quem está na sala, ok? Estão todos a conseguir ter acesso ao documento colaborativo, não é? Com os elementos centrais, os tais 6 elementos que correspondem às áreas prioritárias da estratégia do Prado ao Prato. De qualquer forma, eu coloco-vos aqui o mote no chat, caso alguém tenha alguma dificuldade em visualizar. Deixa copiar. Ok, estou a ver que a Vânia está a conseguir ter acesso, eu não estou a conseguir copiar para aqui. Nélia, talvez se tu conseguires copiar o texto aqui para o chat, para o caso de alguém não consiga ter acesso, será ótimo. Se calhar podíamos projetar talvez fosse até ao melhor. Talvez, Regina, obrigada. Bem-vinda, não a tinha visto ainda. Bom tê-la cá. Nélia, consegues partilhar? É que o meu Macintosh está com problemas, eu não consigo partilhar ecrã. Sim, já vou partilhar. Obrigada. Estão a ver o meu ecrã? Excelente, obrigada.
Ótimo. Então, todas nós temos acesso ao link para poder escrever diretamente no documento, portanto, não se inibam, estejam à vontade. De qualquer forma, eu creio que seria muito interessante poder ouvir a todas e a todos aqui relativamente às suas perspectivas e as suas prioridades relativamente a estes temas, relativamente a estas diferentes áreas prioritárias da estratégia de Prado ao Prato, em função, de novo, da nossa experiência específica e dos nossos territórios especificamente. A Regina, acho que Não sei quer se estava, começar. Joana, fui eu que pus, não sei se está mais alguém para falar. Acho que é a primeira, Regina, por Ah, favor. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, porque me parece que este tema é bastante importante para os territórios e, portanto, não é demais continuar a fazer este debate. Têm existido bastantes iniciativas nesta temática, umas abordando mais determinado tipo de dimensões do que outras. De qualquer maneira, parece-me que é fundamental continuarmos este aprofundamento. Exatamente, e partindo desta questão, desta dimensão do aprofundamento, e com a experiência que tenho de trabalho em desenvolvimento local, parece-me que há aqui uma matéria que temos que salvaguardar e temos que tomar muita atenção num ator que é fundamental, que é o agricultor. Eu coloco aqui dois atores com um papel muito importante, o agricultor, o produtor e o consumidor. Mas agora referindo-me à questão do agricultor. É fundamental conseguir trabalhar com ele estas matérias. Há muitos agricultores que estão muito longe ainda destas preocupações. Sabem, vai-se falando, mas não se discute de uma forma rigorosa o âmbito e o alcance do que estamos aqui a conversar. Não é uma matéria fácil, porque, evidente, a maior parte dos agricultores, sobretudo o pequeno agricultor, e eu falo aqui, coloco aqui também no cerne da questão, a pequena exploração agrícola, o agricultor familiar, normalmente tem um dia-a-dia também ele próprio sobrecarregado com outro tipo de preocupações e, portanto, a disponibilidade e a atenção para estas temáticas de uma forma tão organizada, pelo menos, como nós estamos aqui a discuti-la, pode não ser da mesma maneira. Portanto, esse é um grande desafio. Como é que vamos fazer isso? E essa é uma questão que me parece que temos que colocar também ao Ministério da Agricultura, já que estamos aqui a falar de que propostas é que vamos apresentar ao Ministério, tem que se encontrar iniciativas de animação territorial. Nós temos que trabalhar os territórios, não basta lançar dinheiro para cima dos territórios, no sentido de pensando que lançando dinheiro se está a resolver tudo. Essa é outra parte que também poderemos falar, mas há logo à partida aqui uma questão que considero realmente muito crítica, que é o papel das organizações locais, sejam elas públicas ou privadas, e a capacidade que elas têm, e aí vem o dinheiro também, os custos, a capacidade que elas têm para fazerem este trabalho no terreno com os diversos agentes. Indo às medidas de apoio, por exemplo, à questão da agricultura e à forma como se produz e o que se está a produzir, continuo a achar que há muito poucos indicadores e uma avaliação muito insuficiente do valor e do que representa a agricultura, a pequena agricultura nas comunidades locais, na economia local. Isso não é suficientemente medido. O que é medido são as grandes explorações, normalmente, a capacidade de exportação, todos esses indicadores que todos conhecemos. Mas não medimos o que é que isso significa em termos de substituição das importações, por exemplo, não é? E o que é que isso significa em termos do abastecimento alimentar local e daquilo que representa em termos de rendimento para estas famílias. Continuando nesta lógica dos recursos, da dimensão financeira e dos recursos e dos apoios que existem, coloco aqui também outro problema, que é crítico, e aqui falo com uma experiência muito direta desse problema. São os apoios que existem aos agricultores. Os apoios que existem atualmente aos agricultores são uma nebulosa de complexidade, de regras. São muito pouco ajustados àquilo que é a natureza de pequenas unidades de produção ou de transformação, coloco aqui também a questão da transformação,
normalmente fazem com que o agricultor fique muito dependente de apoios de consultoria, o que é assustador para muitos agricultores, eles próprios não conseguem interagir muito bem e depois ficam também, muitas vezes, dependentes desses consultores em termos da evolução do projeto, mas não é razoável nós termos agora, neste momento, apoios que exigem a um projeto de 5.000 euros o mesmo que exigimos a projetos de 500.000 euros, de 1 milhão de euros. Portanto, isto não é razoável, alguma coisa não está bem, não podemos falar de uma Europa inteligente, que é um dos desígnios para o próximo ciclo de fundos, por exemplo, uma das ideias-chave, quando na realidade estamos completamente presos a um conjunto de procedimentos que são eles próprios asfixiantes que criam constrangimentos muito sérios aos investimentos nas pequenas explorações agrícolas. Outra ideia que me parece que tem que ser, que deve ser trabalhada é a questão da competitividade da pequena exploração agrícola. Normalmente, eu tenho muita dificuldade em falar da questão da competitividade se ela não for descodificada. Mas a pequena exploração agrícola, ela é competitiva. Temos é que, e voltando ao que atrás há pouco referi, temos é que temos que colocar nesta dimensão da competitividade outras dimensões, como a dimensão sociológica, a dimensão social que esta agricultura tem. E nós temos a experiência que eu tenho, é que as pequenas explorações agrícolas estão a fazer um esforço enorme para se tornarem mais produtivas, com melhores práticas, introduzindo alguma maquinaria que alivie o esforço da mão de obra familiar. Portanto, existe um esforço grande, só que temos que acompanhar e realmente não podemos continuar a trabalhar com estes apoios tão complexos. E para já ficava aqui. Depois podemos falar da parte do consumidor, que me parece também outra parte bastante relevante. Muito obrigada, Regina, por estas colocações em torno do papel do agricultor e da agricultora, sem dúvida nenhuma, e os procedimentos asfixiantes, como coloquem muito bem, que muitas vezes enfrentam a necessidade de ultrapassar essas dificuldades também. Eu vejo que a Elsa também nos colocou aqui uma nota. Antes disso, para ir pela ordem que as pessoas se reagiram no chat, eu vejo que a Renata também se apresentou aqui no chat. Renata, avise-me se por favor quer a palavra para fazer aqui alguma colocação. A Elsa está privada de microfone e pediu-nos aqui para partilhar convosco estes elementos que dialogam de alguma forma também com o que a Regina aqui nos colocou. Portanto, a Elsa coloca-nos que a estratégia envolve a presença no território, em permanência, de uma equipa multidisciplinar, que é a ideia da multidisciplinaridade, que envolve o produtor, o governo local, as empresas, os consumidores. Desenhar estratégias holísticas, avaliar o impacto e diminuir a burocracia. Aqui um outro elemento que a Regina também levantou. Eu acho que este elemento da multiplicidade dos atores, da necessidade de espaços de articulação, conselhos municipais para debater estratégias alimentares, é sem dúvida nenhuma um elemento absolutamente central que a Elsa nos traz aqui para a nossa discussão. Eu vejo, peço imensa desculpa que eu não queria pular aqui ninguém, por favor avisem-me se eu não estiver aqui a ver que o chat está confuso aqui. Marília deixa uma questão para o Sr. Presidente da IDENHA, portanto é um elemento mais direto para o Sr. Presidente que não está nesta sala. O Eduardo, olá Eduardo, também coloca aqui uma nota. Eu peço para me colocarem um asteriscozinho tal como a Regina fez, quando quiserem a palavra, que é para eu vos poder passar a palavra. Rosário Oliveira pediu-me aqui a palavra. Rosário, penso que é a próxima na minha lista, por favor avisem-me se eu pular alguém, por favor, não se inibam, está bem? Rosário. Ok, muito bom dia a todos. Bom dia, bem-vinda. E obrigada. Quero felicitar a Atuar por este programa de excelência, não é? E pelas intervenções particularmente interessantes, relevantes, oportunas. Portanto, eu sou investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa,
dedico-me há quase 10 anos à questão do planeamento alimentar. E o modo como eu entendo esta questão, e muito na articulação com o que é o título deste próprio seminário, e, portanto, a construção de sistemas alimentares territoriais sustentáveis e inclusivos, eu partilho da maioria das perspectivas e pontos de vista apresentados, mas também partilho convosco uma preocupação. E a preocupação é que a dimensão territorial pressupõe também uma capacidade de olharmos para o território na perspectiva do seu ordenamento e da sua gestão. E, portanto, se aqui há cerca de 10 anos, quando comecei a trabalhar estas temáticas, o assunto era até um pouco difícil por estranho que pudesse parecer, tendo em conta que o ordenamento e a gestão do território sempre foram vistas, por tradição do seu exercício em Portugal, noutras perspectivas e muito virado portanto, para a dimensão urbana. O que é um facto é que atualmente é muito mais fácil, portanto, introduzir esta questão e até em matéria do que são os compromissos e os objetivos das políticas europeias e nacionais que aqui falámos, faz todo sentido. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Felizmente, em Portugal têm surgido imensas iniciativas relacionadas com a alimentação. Quando portanto, as discutimos nesta articulação com o âmbito local, com a presença de pessoas no território, é essencial e, portanto, é muito positivo vermos como tudo isto está a evoluir, portanto, rapidamente, mas temos que pensar que tem que haver aqui uma lógica de coordenação territorial. E, portanto, esta questão também se associa de forma muito próxima, muito direta, com a própria governança dos sistemas alimentares. E, portanto, a oportunidade que pode ser considerada para esta coordenação passa pela articulação de diversos instrumentos, não só de política, mas também de gestão territorial. E, portanto, é bom lembrar que estão neste momento, à escala das NUT2, a ser formulados e constituídas equipas para a elaboração dos programas regionais de ordenamento do território e, portanto, isto são oportunidades extraordinárias para que o planeamento alimentar possa constituir-se como um tema de inovação territorial e, portanto, verdadeiramente através de uma abordagem sistémica, através da tal perspectiva holística, integrada e integrativa que tem vindo aqui a ser pontuada e muito bem ao longo da manhã. E, portanto, a nota que eu queria deixar era muito a este nível. Portanto, é claro que todas estas componentes de natureza mais socioeconómica e, portanto, não desconsiderando o essencial que é esta questão fulcral deste seminário, de que a alimentação é de facto um direito humano, mas para que se consiga perspectivar estratégias de longo prazo, aqui a dimensão do planeamento, do ordenamento e da gestão do território, portanto, parece ser uma forma não só de inovar o exercício dessa prática em Portugal, mas sobretudo de assegurar estes objetivos que aqui temos estado a ver de natureza estratégica, europeia e nacional a longo prazo. E, portanto, é nesta perspectiva que deixo agora também aqui a título informativo, que temos estado a trabalhar, por exemplo, em conjunto com a CCDR de Lisboa e Val do Tejo e a própria área metropolitana de Lisboa. Portanto, temos estado a trabalhar neste sentido e, portanto, o estabelecimento em curso de uma rede metropolitana de agroparques é exatamente uma ferramenta operacional para podermos dar forma a esta perspectiva do planeamento alimentar associado à gestão e ao ordenamento do território. Em breve, portanto, em abril, daremos início a uma sequência de webinars até ao verão, que será brevemente tornada a público,
E, portanto, seguramente serão muito bem-vindos todas aquelas pessoas que estão a participar neste seminário hoje, e também a própria Atuar certamente será informada em breve e convidada a participar. Deixo então esta nota e esta recomendação, que a visão sistémica associada ao planeamento alimentar pode nos facilitar aqui muito, a longo prazo, a forma de realmente integrarmos e coordenarmos tudo aquilo que está em curso e que é de facto com grande alegria que aqui também está a ser discutido e debatido. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosário, pela colocação e por dar esta centralidade à questão da governança e à questão dessa abordagem sistémica absolutamente imprescindível para que essa governança e para que esse planeamento alimentar de facto tenham lugar. Eu estou a ver aqui a Regina também a reagir ao comentário da Rosário, absolutamente de acordo com este elemento que eu acho que deverá ser depois sublinhado quando partilharmos os resultados. Eu tenho aqui, em termos de inscrições, o João Noivo, Vânia, a Elsa colocou aqui um elemento relativamente aos elementos que são doados, quais são os elementos que são doados, colocou no chat, a Susana e a Ana Arsénio. Eu vou-vos passar a palavra a todos vós de forma bastante breve, porque eu sei que daqui a pouco a colega já nos vai avisar dos 5 minutos finais. Portanto, João Noivo, por favor. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Estão a ouvir? Rapidamente, até porque estou de acordo com as intervenções anteriores, principalmente a Regina Pinto já tocou nas referidas. Eu queria fazer aqui 2 ou 3 propostas concretas, nomeadamente em termos de apoios, né? Falam-se nos 170 milhões para a agricultura biológica. O primeiro ponto aqui é dar prioridade e considerar que com a agricultura biológica conseguimos alimentar a população humana e portuguesa em particular, e depois dar prioridade à agricultura familiar, porque senão estamos a cair no erro de repetir toda a estratégia em bio que se faz na agricultura tradicional e não se cria sustentabilidade nem ligação local. As propostas seriam de modo a reforçar a agricultura familiar e biológica. Porque não, nestes apoios da União Europeia, e já aqui foi referido pela Regina Pinto essa dificuldade, disponibilizar a nível local consultadoria técnica e a certificação biológica ser gratuita. Os agricultores têm medo, acham que se não usarem os fertilizantes e os químicos vão ter prejuízo. Portanto, garantir um rendimento mínimo e, ao mesmo tempo, a consultadoria técnica e a certificação biológica gratuita. E assim eles sabem que mesmo que corra mal, não vão passar mal, e ao mesmo tempo, para fazerem a transição, isso não lhes vai custar dinheiro. É absurdo os custos de entrada na agricultura por causa das consultadorias e por causa das certificações. Do ponto de vista do consumidor, por que não definir, e agora era outra proposta, uma dieta alimentar saudável, podia ser mediterrânea, e a partir daí garantir a toda a gente, e, portanto, a nível autárquico e nacional, esses alimentos. E se forem bios, melhor ainda, e fechava-se o circuito. Outro aspecto era que o agricultor bio só recebia se tivesse, para receber os apoios, teria que abastecer os mercados locais e não vender em grandes quantidades, exportar, porque senão não estamos a alimentar a população local. Portanto, indexar os apoios à venda local.
Muito obrigada, João, pelas propostas apresentadas e por fazer aqui estas recomendações bastante concretas em termos de reforço da agricultura familiar e agricultura biológica, mas questionando aqui a questão da certificação e que tipo de políticas, que tipo de instrumentos seriam possíveis utilizar para assegurar que a certificação e os custos associados à certificação não invalidam e não dificultam o acesso a esses alimentos. Eu passava a palavra à Vânia Costa. Sim. Conseguem me ouvir bem? Muito bem, Vânia, bem-vinda. É com muito gosto, extremamente interessante, muitos parabéns por toda a organização do evento. Eu sou nutricionista e sou professora numa licenciatura em Dietética e Nutrição e, portanto, acho que faz sentido que me possa focar eventualmente aqui na promoção do consumo sustentável de alimentos saudáveis. E esta questão da transição, obviamente, para regimes alimentares saudáveis e dar aqui duas ou três reflexões que penso que são importantes. Por um lado, é extremamente importante promover a literacia nutricional sobre a alimentação no geral, e este papel não pode ser só, não podemos pôr este papel só a nível muito geral, temos que particularizar e se calhar a literacia tem que começar nos municípios, tem que começar nas empresas onde podemos apanhar os pais das crianças, tem que ser obviamente promovido também nas escolas, até porque serão as crianças que são os adultos de amanhã, que se nós desde muito cedo começarmos a promover os conhecimentos nutricionais e não só os conhecimentos, mas a adoção de um padrão alimentar mais sustentável, que depois vão poder dar continuidade e podem influenciar também os seus pais na atualidade. Fala-se muito da dieta do padrão alimentar mediterrâneo enquanto um padrão alimentar sustentável e sem dúvida é. Agora eu ponho à consideração se nós estamos a conseguir promover efetivamente uma dieta saudável e mediterrânica, se as pessoas efetivamente sabem o que isso é e mais do que isso, se atualmente, para além de estarmos a promover o padrão mediterrâneo, se as pessoas têm recursos para poderem adotá-lo. Ou seja, se hoje em dia as pessoas têm competências, por exemplo, culinárias, para adotar uma alimentação saudável, para saber o que cozinhar, saber o que escolher dentro daquilo que está disponível. Portanto, eu estou aqui a focar-me no fork, não é? Estou-me a focar no garfo, porque para trás existe um caminho muito, muito importante, mas a partir do momento que temos nos mercados, que temos disponibilizado todos os alimentos, será que as pessoas conseguem fazer as escolhas alimentares adequadas, mas depois saber cozinhar? Sabemos que hoje em dia a maior parte das pessoas cozinha menos, compra mais tudo pronto e isso tem efetivamente um impacto negativo em termos da alimentação. E sabemos que as pessoas fazem isso porque as pessoas deixaram de cozinhar, deixaram de ensinar os seus filhos a cozinhar, deixaram de saber ter uma culinária dentro daquilo que é o padrão mediterrâneo e isso, sem dúvida, se não for feito um retrocesso neste percurso, vamos continuar por este caminho do mais fácil. E portanto, aquilo que nós atualmente estamos a tentar desenvolver um projeto na área de investigação nesta área, que é se efetivamente as pessoas têm competências alimentares e culinárias para poder adotar um padrão, não só os conhecimentos, porque ouvir falar, todos nós ouvimos, sabemos algumas coisas, mas será que conseguimos depois no dia a dia pôr em prática? Muito obrigada, Vânia, por esta colocação aqui mais lógica do consumo entrar e a imprescindibilidade desta literacia para o consumo saudável, peço desculpa. Vou passar a palavra à Susana, já estou aqui a ver que temos 5 minutos finais de discussão, diz-nos a Camila. Susana, depois Ana Arsénio e Eduardo, portanto peço a gentileza de serem muito, muito breves. Rosário, eu sei que me pediu aqui a autorização, eu não a consigo ceder, não fui eu que criei o documento. Se nos puderes colocar aqui no chat, a Nélia coloca diretamente no Google Drive. Susana Caio.
Olá, muito obrigada por esta oportunidade. Desde já também gostaria de vos dar os parabéns pela organização deste evento, que está a ser muito produtivo e muito bom, com grandes oradores e grandes ideias que estão a sair daqui. Eu gostava só de fazer muito rapidamente aqui abordando aqui o primeiro ponto, que é assegurar uma produção alimentar sustentável. Aqui como é que podíamos fazer isto? Por um lado, no ambientalmente sustentável, eu acho que mais do que valorizar o modo de produção biológico, que foi aqui já amplamente falado, incluir também outros modos de produção, por exemplo, a produção integrada, e fazer isto sempre, e há outros, portanto, a produção biológica não é a única forma de produção sustentável que existe. Portanto, acho que aqui há um grande papel das associações locais de agricultores e de produtores, também das direções regionais de agricultura, juntamente com as escolas agrárias, que devem ser também consultados, porque não se esgota só, a produção sustentável não se esgota mesmo só na produção biológica. Portanto, há muitas outras formas que deviam ser também valorizadas. Por outro lado, acho também que temos estado sempre a falar sobre as medidas de incentivo e o que é que se deve incentivar efetivamente, por onde é que se há de ir, mas eu acho que falta aqui uma reflexão entre o que são os objetivos efetivos da União Europeia e de Portugal, mas também, e que depois vão ser vertidos nestes documentos e nestas medidas de incentivo, nestas linhas de investimento, não é? Que se estão agora a decidir, mas a parte também legislativa. E eu acho que esta discussão não pode, uma coisa não pode fazer-se sem a outra, sem a revisão legislativa, porque muitas vezes, e muitas das coisas que estamos aqui a falar, depois batem com legislação contrária. E isto, por exemplo, dando um exemplo muito concreto, ainda na parte do ambientalmente sustentável, a gestão e as leis atuais para a gestão e valorização dos resíduos agropecuários. Por exemplo, temos medidas muito restritivas no que toca ao espalhamento de resíduos de origem animal, que efetivamente mais estabilizados, não é? Portanto, podem e constituem uma grande fonte de fertilizante para o solo, portanto um fertilizante orgânico que, se for devidamente estabilizado, é muito bom e melhora a matéria orgânica. O que acontece é que atualmente o que vimos é que temos uma legislação muito restritiva relativamente à utilização destes estrumes e chorumes, mas depois não há nenhuma legislação acerca das quantidades dos fertilizantes químicos que podem ser utilizados no solo. Isto por um lado. Por outro lado, creio que a legislação podia também ser revista consoante as necessidades locais, regionais e locais dos solos que ali existem. Porque, por exemplo, faz muito sentido que haja políticas muito restritivas na região de Coimbra no que toca ao espalhamento e colocação nos solos de, por exemplo, resíduos de suiniculturas, não é? Mas, se calhar aqui, na zona de Idenha Nova, ainda agora estava aqui o Sr. Presidente Armindo Jacinto a falar, nós temos uns solos com uma quantidade baixíssima de matéria orgânica que agradeceriam muito poder espalhar todo aquele resíduo que é produzido, por exemplo, na região de Coimbra. E a verdade é que a legislação é igual para todo o país, neste ponto. E, portanto, aí eu acho que há uma questão de também rever cautelosamente e até regionalmente e localmente estas questões. Na parte do socialmente sustentável, pareceu-me, e já há muito tempo que defendo isto, a valorização do agricultor
e da agricultura familiar é extremamente essencial, sem dúvida nenhuma, e não só no seu papel como agricultor, mas num papel mais alargado do serviço público nas zonas rurais e até nas zonas costeiras, por exemplo, se falarmos, por exemplo, nos pescadores, não é? Porque são pessoas que ficam, que aproveitam o território, que o mantêm, que mantêm a paisagem, que promovem e combatem só pela sua estadia ali e pela sua resiliência a desertificação populacional dos territórios, promovem a biodiversidade. Portanto, eu acho que o agricultor, especialmente o agricultor familiar também, tem aqui e deve ser visto como um prestador de serviço público na manutenção dos territórios e agora também muito ligado ao turismo. Se o território não estiver bem cuidado, o turista não tem interesse, e abandonado, não tem interesse nenhum em ir lá e, portanto, também não promove a economia e, portanto, tudo isto está interligado e eu acho que o papel do agricultor tem que ser efetivamente mais valorizado. Eu vou ter, Susana, aliás, desculpe, vou ter que pedir para concluir porque estão-me a avisar que vão fechar a sala, portanto temos aqui mais 2 inscrições. Pronto, eu assim, principalmente era o que queria dizer em relação depois também à dieta mediterrânica. Efetivamente, eu acho que também podia ser melhor explorada e devia haver uma melhor formação e literacia dos portugueses relativamente a esta dieta, e especialmente uma campanha muito forte contra a desinformação que existe atualmente, quer ao nível do que é a produção alimentar, especialmente na Europa e em Portugal, quer ao nível do que é a alimentação saudável. E, portanto, eu acho que aí o papel do governo é essencial, porque atualmente dizem-se coisas atrozes. Eu sou da engenharia de produção animal e, portanto, sei que há muitas coisas que se dizem por aí, de práticas que se fazem nas explorações agrícolas e pecuárias que não são verdade. E, portanto, temos também que valorizar aquilo que nós fazemos, a forma como fazemos e passar isso ao consumidor. Acho que é muito importante. Obrigada, Susana. Obrigada por estes apontamentos que, de facto, requereriam aqui mais tempo para nós podermos discutir. A Maria Lia levanta aqui uma questão relacionada com a mobilidade, que é, sem dúvida nenhuma, muitíssimo importante. A importação de produtos cujos limites requisitos são superiores aos limites nacionais, como a Conceição coloca, portanto, aqui há alguns elementos que temos mesmo de considerar. Aqui também, passando a palavra à Ana Arsénio, que me tinha pedido a palavra. Ana, por favor. Olá, bom dia. Agradeço a oportunidade. Eu não me vou repetir em relação ao que os outros colegas de sala já disseram. Eu vou apenas reforçar uma coisa que estas recomendações que estamos aqui agora a trabalhar é supostamente para entregar ao Secretário de Estado da Agricultura. Eu sugeria, para não fazer o mesmo que temos andado a fazer durante anos e anos de políticas separadas, é também fazer esse reencaminhamento para a alimentação, para a agricultura, para o ambiente, para a educação, para a segurança social, para a Agência para a Modernidade Autárquica e por aí em diante. Porque senão o que vamos verificar é o que se tem passado agora. Nós estamos a trabalhar numa visão vertical e não estamos a trabalhar numa visão horizontal, transversal, em que estas políticas alimentares tocam todas estas esferas destes departamentos que aqui estava a falar e se calhar obviamente esqueci de mais alguns. Portanto, estas recomendações devem ser partilhadas por mais ministérios. Era este o enfoque que queria deixar, porque já falámos de educação, já falámos da literacia alimentar, já falámos do território, já falámos daqui de uma série de coisas. O que queria ainda reforçar era o seguinte, e que tem a ver com aquilo que a Rosário Oliveira disse, é a questão do território, do ordenamento do território. Nós temos um dos países com maior área de rede Natura e esta área não pode ser só restritiva
proibitiva, mas tem que ser inclusiva, que é isto que é o que nos traz hoje também a trabalhar. Então é ajudar os agricultores a perceber o que é que podemos fazer nestas áreas de rede Natura, nestas áreas de sítios de interesse ecológico, os tais serviços ecossistémicos que podem ser uma mais-valia para o produtor. Outra tónica importante é no solo. O solo é o recurso, solo e água são dois recursos esgotáveis que várias políticas agrícolas levaram à sua depauperação e várias políticas agora turísticas, digamos assim, e urbanísticas estão a levar à depauperação do solo. A União Europeia tem como meta até 2035, se não me falha, trabalhar na questão de tentar salvar solo. E o que nós estamos a fazer é exatamente ao contrário. Esta é outra questão que queria dizer, é que nós temos uma série de planos, uma série de acordos, é o acordo da biodiversidade, é o pacto ecológico, esta estratégia do prado ao prato, mas depois, na realidade, nós estamos aqui um bocado baralhados, sem perceber muito bem como implementar isto e depois há uma série de outras metas que a União Europeia tem, e esta em específico do solo, na minha perspectiva é preocupante. O Portugal e talvez outros colegas saibam melhor disto do que eu, Portugal é dos países que mais perde solo, e sem solo e água nós não temos produção de alimentos. Outra coisa que gostava de dizer, e que aqui já foi referido, eu estou a ser muito rápida, mas é só para não perder a oportunidade, é que o que se vê é que há diferentes velocidades no país. Há câmaras que estão a trabalhar a questão de implementarem sistemas alimentares locais, e há outras câmaras que pura e simplesmente nem sabem que é possível implementar estes sistemas alimentares. E pronto, e basicamente era isto. E outra questão que estava aí nos vossos pontos deste documento era também dar contributos para o desperdício alimentar. Se nós trabalharmos a produção alimentar, estaremos a trabalhar o desperdício alimentar. E pronto, vou-me calar. Obrigado pela oportunidade. Até logo. Muito obrigada, Ana. Excelentes elementos aqui a introduzires nesta nossa discussão. Eduardo, tinhas-me pedido a palavra, por favor. Bem-vindo. Bueno, me temo no hablar muy bien, ¿verdad? Pero tengo algunas inquietudes. En primero, esto es una estrategia para poder desarrollar una alianza nacional que vaya a contribuir en dos aspectos fundamentales. Uno, desarrollar políticas públicas nacionales, una dirección; otra dirección, desarrollar políticas locales. Y el tercero es desarrollar programas que aporten a lugares o municipios donde hay realmente emergencia alimentaria. Yo moro en un lugar donde no veo, porque tal vez vengo de un país donde sí hay otra vivencia, pero aquí muchos tienen su quintal, comparten batatas, comparten productos entre ellos. Y dentro de la estrategia local tiene que ser las cámaras, y además no sé qué papel juegan las juntas de freguesía. No sé si hablé muy rápido, pero la idea era aportar estas ideas y de acuerdo a mi experiencia creo que la alianza es fundamental para desarrollar estrategias. Excelente. Muito obrigada, Perdón, Eduardo. Perdón, es que no sé, ¿se puede repetir el punto 3? Es que no sé lo que es dicho. Es posible, Eduardo, perdóname. Eu creio que o foco do Eduardo foi no desenvolvimento de políticas públicas nacionais e locais e a necessidade de alianças, a necessidade de todos os atores estarem em diálogo nesse processo. De novo, a questão da governança que já foi aqui sublinhada atrás. Não sei se havia mais algum elemento, Eduardo? Assim, de forma bem sintética. Eu chamo aqui a atenção que a Elsa também nos traz de novo aqui a questão da soberania alimentar e aqui um questionamento da questão da importação alimentar, um elemento absolutamente central que ainda não foi aqui tocado.
e a Susana também coloca este questionamento sobre os sistemas de vouchers entregues às famílias carenciadas como uma eventual forma de chegar às famílias em situação de vulnerabilidade, uma forma mais justa para apoiar pessoas e famílias carenciadas. A Elsa levanta aqui a questão de novo dos fornecimentos às cantinas, não é? E o papel do poder local neste processo, garantindo a promoção da produção local, o quilómetro zero e a gastronomia local e saudável. Estão aqui uma série de elementos e eu sei que a Rosária teve o cuidado de colocar aqui, Nélia, depois, por favor, dá-me a vista de olhos, uma proposta de revisão relativamente à questão do planeamento alimentar, mas eu creio que a Camila em qualquer momento poderá cortar-nos aqui a palavra. Já vai fechar, inclusive. Já vai fechar. Vamos voltar agora para... Obrigada a todas e a todos pela vossa participação. Eu sei que o tempo foi muito